Mas o importante agora é a gente concentrarmos e elevarmos nosso pensamento a Deus e a Jesus. É porque nesses momentos onde assim nós nos reunimos, esse grupo de estudo, onde nos colocamos com os pensamentos voltados a um aprendizado e os sentimentos voltados a um crescimento de libertação ampla de tudo aquilo que sempre veio a nos afligir no decorrer da nossa existência, onde temos por necessidade de, junto ao aprendizado, da qual essas biografias nos proporcionam, nos, nos traga uma renovação espiritual. Possamos nós, antes de tudo, olharmos para nós mesmos e assim entendermos o que necessário é para que mudanças amplas ocorram lá no meu eu interior. E assim começo a olhar para a vida com outros olhos. Começo a olhar ao meu próximo de forma diferente. Possa eu aprender a amar mais. Não só amar as coisas dos quais muitas das vezes me interessa e me satisfaz, mas amar a tudo, amar a todos. Lógico que essa palavra amar ela é muito genérica. Amar no sentido simples da vida, que é não deixar com que ressentimentos, tristezas venham a nos incomodar diariamente. Não deixar com que o desejo de um mal ao nosso próximo venha nos acometer diariamente, independente do que quer que esse próximo faça ou de qual condição ele esteja, porque todos nós somos irmãos mediante Deus e todos nós nos necessitamos uns dos outros, porque os acertos junto a todos aprendemos, com os erros de todos também aprendemos. Aprendemos o que é fazer as coisas boas e corretas. E aprendemos o que não fazer nas coisas não boas e incorretas. Então, a vida ela é maravilhosa. Basta nós sabermos como nos posicionarmos mediante a todos esses desafios e a todas essas tentações pelas quais estamos a passar nesta etapa de aprendizado e de evolução para o espírito, onde o processo reencarnatório atrelado ao mundo estritamente materialista vem assim a nos provar tanto da nossa condição moral, intelectual, sentimental, como também na condição dos desafios da qual o próximo proporciona a nós, ou da qual a própria situação de vida proporciona a nós. Nunca esquecendo de que consequências são fatores daquilo que nós realizamos no ontem. Olhemos mais para nós, vigiemos, oremos mais para o nosso próximo, doemos mais que temos nós de bom
aos nossos semelhantes, principalmente aqueles dos quais estão muito próximos de nós. Porque se olharmos detalhadamente, veremos que muitas necessidades se fazem presentes. E se eles olharem para nós, também verão junto de nós muitas necessidades, das quais assim também se faz presente em nós. Então tudo pode se completar quando o amor se predomina e mutuamente nos ajudamos e nos completamos nesta busca de progresso e de evolução espiritual perante os ensinamentos de Deus, que estão atrelados às leis, mas principalmente mediante os ensinamentos da qual Jesus assim nos proporcionastes quando aqui estivestes e que deixastes, vamos dizer assim, esse legado pela eternidade. Por isso, considerado pela doutrina espírita a segunda revelação de Deus para a humanidade. Então, assim, Pai amado, a Ti nesse momento nós nos entregamos com a nossa simplicidade, com a nossa luz e com o nosso amor, para que tudo se concretize e, principalmente, possamos nós, assim, nos restabelecermos mediante aquilo da qual em busca estamos diariamente. Que assim seja, Pai, que assim seja. Bem, hoje é o último capítulo desse maravilhoso livro Vencendo as Imperfeições. Puxa vida, né? Quantas coisas maravilhosas pudermos nós estudar nesse decorrer de tempo, onde mostrou claramente, veja, muitos princípios das nossas vulnerabilidades, né? Porque aqui se fala do orgulho, da agitação, da impaciência, da violência, da ambição, das ofensas, das mágoas. Veja quantas coisas nós estudamos, né? Até mesmo a forma de nos expressarmos. Depois entramos em alguns capítulos, né, mostrando as tentações dos quais, assim, temos nós que enfrentar diariamente, mas do qual teríamos que estar bem conscientes daquelas imperfeições que nos afligem, para que então pudéssemos nós, assim, né, estarmos aptos a discernirmos as coisas dos quais no dia a dia vêm a nos perturbar, onde temos que ter a consciência que aquilo não nos é útil, irmos nós nos libertando de tudo isto, para que, com equilíbrio, com amor, com sabedoria, dessemos uma nova trajetória em nossas vidas. Então, esse é o que Jesus, mediante a tudo aquilo que praticou, quando aqui estivesse encarnado, e continuou a ensinar, mesmo após o seu retorno à parte espiritual, espera de cada um de nós, que é justamente o título que encerra esse livro, O Homem é Renovado, ou seja, a renovação da qual temos nós por necessidade de buscar diariamente. Ou seja, não ficando pura e simplesmente adormecido no tempo, não, estando bem desperto, bem acordado, bem atento, para que entendamos onde está as nossas fraquezas e onde está as vulnerabilidades do mundo materialista que nós nos encontramos, que é um planeta de prova e expiação, uma terra, veja, que é a escola, hospital para o espírito, né, e até muitas das vezes cárcere para aqueles dos quais tão teimosos se colocam através das existências.
né? E então, veja, com tudo aquilo que Jesus nos deixasse, pudéssemos nós nos posicionarmos e irmos traçando a cada dia uma mudancinha em nossas vidas, para que no decorrer, né, de uma existência igual esta que está sendo nos proporcionado hoje, né, onde as informações estão aí com muita clareza, pudéssemos nós, lá na frente, estarmos melhores do que quando aqui chegamos ou de quando aqui retornamos. Porque assim podemos dizer que somos um homem renovado. Por quê? Porque aprendeu a olhar, a interpretar, a conviver de forma diferente esta vida. E assim retornará à parte espiritual muito mais leve, né? Porque o seu fardo foi sendo aliviado. Retornará à parte espiritual muito mais feliz, muito mais sabedoria, com sentimentos muito mais puros e fraternos. Tudo isso, né, tem um peso muito grande dentro da nossa trajetória espiritual e dentro do determinismo divino está designado, né, dentro de uma palavra muito simples, que é do progresso, ou seja, da lei de evolução constante em todos os quesitos deste universo, que está cada dia mais evoluído, e nós também. Então, o texto de hoje é o homem renovado. Veja, então o texto ele é simples, né? O homem velho tem como característica fundamental o predomínio das imperfeições, sobretudo egoísmo e orgulho. Não só ele, como os espíritos que se encontram nesse estágio têm afinidade com o mal e com ele se comprazem. Por isso, sofrem as consequências e não conseguem usufruir de felicidade. Não lhes resta outra alternativa, senão lutar para sair desse estado, promovendo a transformação moral, desenvolvendo as virtudes e educando o homem renovado, condição em que pode ser feliz. Para isso, dispõe de um referencial para ajudá-los nessa mudança. O verdadeiro homem de bem, que é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, conforme ensina Kardec. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. A bondade é uma qualidade que não pode faltar no homem renovado. É a ele que Jesus se refere, quando diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Sem dúvida, para a grande maioria da humanidade, essa deve ser a meta a ser atingida no futuro. Todavia, só será alcançada se cada um começar a lutar por conquistá-la, enquanto ainda encarnado na Terra. Outra qualidade que deve ter é a pureza de coração. Mas como pode saber se já a conquistou? Há uma maneira que lhe permite ter a resposta. Basta aplicar a si mesmo que ensina a codificação. Aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Uma etapa indispensável no trabalho de aperfeiçoamento moral consiste em repelir os maus pensamentos e, em seu lugar, cultivar somente os bons. Perseverando nesse esforço, com o tempo, passará a pensar somente no bem e nele se deleitará.
As qualidades principais que fazem parte do perfil básico do homem renovado são sabedoria, humildade, amor e caridade. Nenhuma dessas pode faltar. O resultado final serão mudanças profundas nos pensamentos, sentimentos, linguagem e ato. É com esse objetivo que Jesus veio à Terra. Legou-nos o seu Evangelho de luz e, mais tarde, a doutrina espírita e deu-nos tantos exemplos edificantes. Veja, então, esse é o texto final do livro, né? Onde nós podemos começar a fazer algumas reflexões. Primeiro, sobre o homem velho, né? É, quais são as características desse homem velho? Coisas para nós pararmos e pensarmos em todos os sentidos. Se nós voltarmos lá atrás, junto a nossos bisavós, nossos ancestrais, veremos assim, de que tinham ideais muito mais simples do que nós temos hoje. Não significa que esses ideais simples sejam pureza ou seja evolução. Não, era um contexto do próprio mundo naquele tempo. Mas também eram muito mais brutos. Né? Mas também não tinham todas as informações da qual temos nós nos dias de hoje. Não tem a facilidade de poder enxergar o mundo igual nós enxergamos hoje, através de todas essas mídias que aí estão. A mídia falada foi o rádio, né, que foi uma das primeiras mídias que pôde abranger, né, multidões. A mídia escrita, que eram os jornais, que eram muito limitados, né? E depois a mídia televisiva, veja, que foi a televisão, onde parece que foi, naquele momento, uma transformação muito grande no mundo, mas que, para nós, nos dias de hoje, significa nada. Ah, por que não significa nada? Porque hoje o rádio e uma televisão não desperta mais atenção, porque existem outras formas de mídias, né, muito mais evoluída que nós utilizamos e que as informações de tudo quanto a coisa está com muita facilidade em nossas vidas. Então, veja, por aí nós já podemos parar um pouquinho e pensar, né? Veja, esse homem velho, né, teve necessidade de se esforçar por se melhorar. Pense um pouquinho hoje nos nossos avós. A coisa mais maravilhosa é ver, né, por exemplo, uma senhorinha, um senhorzinho, mexendo ali na internet, no WhatsApp. Olha os esforços que eles tiveram que fazer para receber todas essas informações. Mas, ao mesmo tempo, veja os esforços que eles tiveram que fazer para poder aperfeiçoar-se dentro desse contexto de conhecimento, onde teve, com certeza, muita dedicação, né? Isso no lado material. Agora, pensemos um pouquinho no lado religioso, no lado moral, no contexto do despertar de uma fé. Se nós retornarmos lá atrás em nosso passado, veja, né, não é crítica, por favor, né, onde poucos tinham informações sobre as leis divinas. Por quê? Porque estava tudo atrelado, né, dentro de uma filosofia única, onde livros não eram disponibilizados a toda a população. Os poucos que tinham acesso, né, tinham que conhecer o latim, dentro de um contexto de uma pregação, não eram todos
que tinham esse acesso também, e os que tinham também tinham que conhecer o latim. Então, muitos ficavam o quê? Numa insegurança muito grande. De que forma essa insegurança tomava conta? Porque ficava sempre, vamos dizer assim, limitado a imposições. E imposições, digo assim, ao tirar o livre-arbítrio do ser, que é uma das leis divinas, para que o ser possa progredir dentro da sua trajetória, porque ele tem as suas escolhas, e dentro das suas escolhas ele tem que parar, refletir, esforçar-se por entender para poder fazer as escolhas certas ou erradas. Mas como fazer as escolhas se as informações não estão tão claras? Então, foi uma época muito difícil, né? Onde, vamos dizer assim, ficou travado o contexto desse processo de evolução do ser. Mas, dentro das determinações divinas, as coisas vão acontecendo. E de uma forma, de um período para cá, de uma forma muito rápida, as informações foram chegando com muita clareza, né? O contexto da religiosidade se ampliou de forma tão grande, aonde temos aí várias filosofias, aonde no final cai tudo num princípio só, que é Deus, né? Para que aqueles que se afinizam com tal ou tal forma de assim expressar-se, de propagar os ensinamentos, pudessem, seja, despertarem-se lá dentro de si algo diferente. Não é pura e simplesmente aquele contexto do medo ou do interesse, mas sim algo muito maior, que é o despertar o interesse de servir, de doar, de receber, de aprender, de ensinar, de perdoar, de amar. Olha só quantas coisas vieram à tona nesse período. E tudo isso proporcionou com que nós nos melhorássemos. Se nós estamos nos melhorando, podemos dizer que somos um homem novo. Por quê? Porque nos dias de hoje, o mal, ele não está todo presente em todos os seres. Não, não está. Pode perceber de que nós temos grandes princípios do bem junto de nós. Temos sentimentos fraternos, nos comovemos com muito mais facilidade com a necessidade alheia. É, temos preocupações em fazer o bem, né? Oramos muito mais, buscamos o conhecimento, em todos os quesitos de uma forma muito clara, onde isso nos fortalece e faz com que nós tenhamos a possibilidade de saber como nos posicionarmos. Veja, quando assim somos desafiados principalmente entre o contexto do certo e do errado. Então, por aí, a gente vai vendo, né, de que o homem hoje não se compraz mais com o mal. Ou se compraz, poucos se comprazem com o mal, porque muitos ou a maioria tem o bem junto de ti. Então, isso significa que estamos a nos renovar. Agora, quais seriam, veja, a forma de nós melhorarmos ainda mais isso que estamos a adquirir diariamente? É nós começarmos a olhar para as leis divinas de uma forma muito mais ampla e muito mais constante, fazendo com que ela comece a fazer parte de nossas vidas. E essas leis se resumem à lei da justiça, que é importante, não a lei do olho por olho, dente por dente, não, porque aí tem a maldade junto de ti. A lei da justiça, o bom senso, né?
a lei do amor, que é aprendermos a amarmos a Deus, amarmos a nós, amarmos nosso semelhante. Quando falamos em amarmos, isso é muito relativo. É amarmos de forma consciente, não coagindo com erros do próximo, assim, muitas das vezes se posicionando de forma firme, porque muitas das vezes o querer corrigir o seu próximo não é desamor, é amor. Mas muitas das vezes somos incompreensíveis e o próximo, muitas das vezes, se sente ofendido. Não olhamos para esse lado. Façamos com sabedoria e com simplicidade aquilo que temos que fazer. E a lei da caridade, que é, né, procurarmos dar ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo assim viesse a nos oferecer. E se colocarmos em tudo isso a pureza de sentimentos, né, e principalmente algo que é muito importante, veja, qual a intenção da qual fazemos tudo isso? Por interesses ou dentro de uma normalidade? Fazemos apenas para dizer a Deus de que estamos a fazer ou fazemos dentro de uma naturalidade como se isso fosse parte de nossas vidas? A intenção é muito importante, senão acaba não tendo o peso tão importante dentro da nossa trajetória, que depois a gente fica iludido e vai cobrar de Deus. Não, Deus, eu fiz a bondade. Eu dei um prato de comida, dei uma cesta básica, fiz isso, fiz aquilo. Você não viu o que eu fiz, Deus? Aí Deus vai perguntar, tá, você fez tudo isso, não estou tirando o seu mérito, seu esforço de tudo isso, mas qual era a sua intenção? O que você aprendeu com isso? Veja, né? Então o peso se torna menor, não que não tenha peso, agora se você faz naturalmente, veja, é porque aquilo já faz parte de ti, é sinal que você se renovou, então daí o peso se torna maior perante Deus. Aí a bondade é uma, né, da qualidade que não pode faltar no ser renovado, porque no mundo que nós habitamos, muitos são os necessitados, em todos os tipos. Só que assim, né, para podermos, né, fazer bondade, nós temos que tirar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, né, porque se nós deixarmos esses dois sentimentos presentes, teremos nós dificuldade, porque estamos sempre a lutar, né? Em dois sentidos, um querendo fazer, o outro dizendo para não fazer, né? E muitas das vezes acabamos dando uma desculpa, que eu acho que essa desculpa não pode mais ser dada, né? Onde dizemos assim, para nós, não, eu não fiz ali a bondade porque aquele ser vai utilizar aquele alimento que eu dei de forma incorreta. Ela vai trocar por uma garrafa de pinga, então por que eu vou dar para ela? Aí você não está querendo fazer a bondade. Dê e não se preocupe com o que o próximo vai fazer, faça aquilo que realmente ele saia de dentro de ti. Se ele vai se alimentar ou se vai tocar tua garrafa de pinga, é responsabilidade dele. Deus vai olhar para aquilo que você fez, não por aquilo que você deixou de fazer, porque você começou a dar desculpas, porque o seu orgulho ainda está falando mais alto. E você ainda tem aquele contexto de pré-julgar o seu próximo. E não devemos assim fazer, né? Até porque também, quando, veja, né, Jesus foi bem claro, né, de que deveríamos nós fazer o bem sempre, né, para o nosso próximo. Daí, né, ele nos questionou aqui, né, de que forma podemos saber que estamos a fazer o bem? Quando olhamos para o próximo, veja, e não queremos encontrar nele o mal que se encontra nele. Porque quando assim ocorre, nós ficamos procurando o mal do próximo, é sinal que aquele mal
ainda está presente dentro de nós. Por isso que nós nos destacamos, muitas das vezes, de forma muito mais ampla em nossas vidas. Quando nós olharmos ao próximo, não que ele tenha suas deficiências, e procurar visualizar nele o que ele tem de bom, é sinal de que o bem está começando a se predominar dentro de nós, porque nos libertamos daquelas coisas não dignas da qual tomava conta em nossas vidas. Então, se procuramos o mal no próximo, é porque esse mal está dentro de nós. Se procuramos o bem no próximo, é porque esse bem está dentro de nós. Nós temos que dar muita atenção para isso e vigiarmos, para vigiar a forma do qual nos portamos diariamente, para que possamos assim irmos melhorando, né, gradativamente. E assim a gente começa, né, com isso a ter bons sentimentos, ter bons pensamentos, ter boas atitudes, boas palavras, bons atos, né, aonde isso, né, tem um grande peso em nossas vidas, né? E costumo sempre dizer que podemos nós, estarmos em oração constante, em vigilância constante, em progresso constante. Quando nós fazemos com que nossos pensamentos sejam bons, nossos sentimentos sejam bons, nossas falas sejam boas, nossos atos também sejam bons. Então, trabalhamos cabeça, coração, boca e mãos, fazendo com que esses órgãos principais do nosso organismo estejam direcionados aos princípios do bem. Estaremos, então, assim, com a certeza de que estamos a nos renovar interiormente. Olha bem, marquem isso: cabeça, coração, boca e mãos. Pensamentos bons, sentimentos bons, palavras boas, atitudes boas, diariamente em nossas vidas. Então, fazer o bem não é um bicho de sete cabeças. Obrigado.